Bom dia, meus queridos. Hoje, dia 8 de junho, vamos começar mais uma apostila, né? Com as graças de Deus. Então, vamos lá. Língua portuguesa. Número 1. Leia os textos abaixo e complete com os artigos o, a, os e as, que são os artigos definidos, e uma, uns e umas, que são os artigos indefinidos. Então, eu coloquei 3 textos aí para vocês, né? 3 pedaços de texto, né? Para vocês completarem com esses artigos. Então, vamos lá. Começa assim. Lebre, telhuda e, pontinho, pontinho, chapeleiro estavam tomando chá debaixo de, pontinho, pontinho, árvore. Então, nessa frase aí, nós temos 3 lacunas aí, 3 espaços, que a gente tem que preencher, ou com os artigos definidos ou com os indefinidos. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A lebre telhuda e o chapeleiro estavam tomando chá debaixo de uma árvore. Agora, vamos para o segundo parágrafo. Tá assim, ó. Entre, pontinho, pontinho, 2, dormindo profundamente estava, pontinho, pontinho, marmota, servindo de almofada para, pontinho, pontinho, cotovelo do chapeleiro e da lebre. Pontinho, pontinho, mesa era enorme, mas apesar disso, pontinho, pontinho, 3 se amontoavam em uma das cabeceiras. Quando Alice se aproximou, ouviu, pontinho, pontinho, grito. Então, nesse parágrafo aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacunas, 6 espaços para ser preenchido com os artigos. Olha como vai ficar. Entre os 2, dormindo profundamente, estava uma marmota, servindo de almofada para o cotovelo do chapeleiro e da lebre. A mesa era enorme, mas, apesar disso, os 3 se amontoavam em uma das cabeceiras. Quando Alice se aproximou, ouviu um grito. Continuando o texto. Não há mais lugar. Claro que há, e de sobra. Indignada com a grosseria, a menina foi sentar-se na outra cabeceira em uma confortável poltrona. Nesse aí eu já dei as respostas, tá? Também, de uma vez. O outro parágrafo. Pontinho, pontinho, cálice de vinho? Ofereceu animada, pontinho, pontinho, lebre. Como é que vai ficar aí? Um cálice de vinho? Ofereceu a animada a lebre. Vinho? Só vejo chá nessa mesa. Se não vê vinho, é porque não há vinho, retrucou a lebre. Então, a senhora foi indelicada quando me ofereceu. Mais indelicada é uma pessoa estranha vir sentar-se à cabeceira da mesa sem ser convidada. Não sabia que a mesa era sua. Além do mais, grande como é, parecia estar posta para muitas pessoas. Então, vocês viram aí que tem vários espaços aí para ser preenchido, né, com os artigos. E eu já dei as respostas todinha desse textinho aí, tá bom? Vamos agora para o segundo texto. A raposa e as uvas. Esse aqui, eu vou ler com vocês, mas eu não vou dar as respostas, tá? Eu vou pular os espaços onde vai ser colocado os artigos, para vocês colocarem depois, tá? Então, ficou pontinho, pontinho, raposa faminta, estava passando por parreira carregada de uvas maduras. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar cachos. De tanto tentar, acabou se cansando sem ao menos ter tocado em única uva. Por fim, desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesma:
Uvas estão verdes, não vale pena o esforço. Quase falei o final agora. Então, vocês vão colocar aí, né, nos espaços, ou artigos definidos ou indefinidos, tá? Lembrando, né, que vocês vão ter que concordar com singular e plural, e masculino e feminino, tá? O outro pedacinho de texto. Foi, né, tem um espaço aí, alegria quando começou a correr na terra, notícia de grande festa que a lua ia dar no seu palácio de prata. E foi espanto quando se soube que festa não era oferecida ao sol ou a qualquer outro astro de primeira grandeza, mas sim em honra de Estrelinha, menor das estrelinhas que brilhavam no céu. Por que estranha fantasia, lua, alva soberana das noites luminosas, ia abrir portas do seu palácio para receber festivamente Estrelinha humilde, pobre Estrelinha sem classificação, a multidão de estrelas do firmamento. Por quê? Então, também nesses espaços, nessas lacunas, vocês vão preencher com artigos definidos ou indefinidos, né? Vocês vão ver o que está concordando aí, né? Singular, plural, masculino e feminino, tá? Virando a página. Então, aqui, aprendendo gramática. Aumentativo. Vamos lá. A palavra amigão é o aumentativo de amigo. Quando escrevemos no aumentativo, muitas palavras terminam em ão. Mas, ó, nem todas as palavras que terminam em ão estão no aumentativo, hein? Quer ver? Mão. Não está no aumentativo, é assim que escreve. Sabão. Não está no aumentativo. Avião. Não está no aumentativo. Coração. Não está no aumentativo. Fogão. Não está no aumentativo. Então, nem todas as palavras que terminam com ão estão no aumentativo, tá? Aí tem alguns exemplos, né? De como a palavra é normal e como a palavra é no aumentativo. Por exemplo, carro, no aumentativo, carrão. Gato, no aumentativo, gatão. Livro, no aumentativo, livrão, tá? São palavras que têm diferença. Agora vamos para a atividade. Encontre o grau dos substantivos conforme o desenho. Então, onde tiver esse N é de normal e onde tiver esse A é de aumentativo. Aí a primeira aí é um copo, né? Essa figura aí de um copo, né? Então, se vocês forem seguir a numeração, o 1 com mais o 4 vai dar o quê? Copo. Tá no normal. Agora, o A de aumentativo é o 1 mais o 3 mais o 2. Então, o aumentativo de copo é copásio. A segunda figura é uma casa, né? No normal, você juntar 1 com 3 vai dar casa. Mas no aumentativo, você vai juntar 1, o 3 e o 2. O que vai dar? Casarão. Aumentativo, né? A segunda figura, a terceira figura, tá aqui, cadeira. Se você juntar 1, 2, 3, vai dar a palavra normal, que é cadeira. Mas se juntar, né, o aumentativo dela, 1, o 2, o 4, o 5, que são os pedacinhos das sílabas, vai formar cadeirona, tá no aumentativo. A outra figura, um pé, né, normal é pé. No aumentativo, você vai juntar o 3 com o 2, vai dar pezão. A outra figura, nariz, normal, né, 1 com mais o 3, vai formar a palavra nariz. Se você juntar o 1, o 2, o 3, juntar essas sílabas, o que vai formar? Narigão, no aumentativo. E a última figura, uma boca, né? Se você juntar 1 e o 3, juntar as sílabas 1 e 3, vai formar boca. No aumentativo, se você juntar 1, 2 e 4, vai formar o aumentativo de boca, que é bocarra, tá? Virando a página. Observe as palavras do quadro abaixo. Todas têm terminação ão. Circule apenas as que estão no aumentativo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos circular só o que está no aumentativo.
Coração, tá no aumentativo? Não. Coração é assim que escreve, né? Meninão, tá no aumentativo? Sim. É aumentativo de menino, então eu vou circular o meninão. Casarão, tá no aumentativo? Sim. É aumentativo de casa. Então eu vou circular o casarão. Narigão, tá no aumentativo? Sim. Aumentativo de nariz. Então eu vou circular o narigão. Barrigão, tá no aumentativo? Tá. Aumentativo de barriga. Então, eu vou circular o barrigão. Carrão, tá no aumentativo? Sim. Aumentativo de carro. Questão, tá no aumentativo? Não. Quando eu falar questão 1, questão 2, é a palavra que é escrita assim mesmo. Gatão, tá no aumentativo? Tá. Aumentativo de gato. Então, eu vou circular o gatão. Macarrão, tá no aumentativo? Não. Mão, tá no aumentativo? Não. Então, eu só vou circular meninão, casarão, narigão, barrigão, carrão e gatão, tá? Agora, vamos para o plural das palavras terminadas em L, tá? Palavras terminadas em L, nós vamos tirar o L e vamos acrescentar IS, tá? Então, exemplo, jornal, né? Tá no singular. Para eu jogar o jornal pro plural, eu vou tirar o L e vou colocar IS, vai virar jornais. Papel, tá no singular, vou jogar ele pro plural. Eu vou tirar o L e vou colocar IS, vai virar papéis. Funil, né? Tá no singular, termina com L. Para jogar pro plural, eu vou tirar o L e vou acrescentar IS, vai virar funis. Sol, tá no singular. Vou jogar o sol para o plural, vai virar sóis. Azul, tá no singular. Vou tirar o L e vou jogar pro plural, vai virar azuis, tá? Então, o plural com a palavra L, na grande maioria, eu vou tirar o L e vou colocar IS, tá? Vou dar uma exceção aqui. Mal, aí já vai ser males, tá? Uma pequena exceção, mas a maioria, a grande maioria, você vai tirar o L e vai colocar IS, tá? E o plural das palavras terminadas em U, tá? Esse é mais fácil. Eu só vou acrescentar S. Exemplo, chapéu, chapéus. Berimbau, berimbaus. Mingau, mingaus. Então, terminou em U, o plural dela é só acrescentar o S, tá? Então, tá aqui o 2. Dê o plural das palavras abaixo. Azul, terminou em L? Tiro o L e coloco IS. Vai virar azuis. B, degraus. Já dei a resposta. B, degrau. Terminou em U? Só vou acrescentar o S, degraus, tá? O resto eu não vou falar, tá muito fácil, ó. A letra C, sal, né? Vocês vão ver aqui que vai fazer. Letra D, anel. Letra E, baú. Letra F, jornal. Letra G, mingau. Letra H, quintal. Então, terminou em L, tira o L e coloca IS, né? Para jogar pro plural. Terminou em U, acrescenta só o S, tá? Super fácil. Virando a página. Agora vamos para matemática. Aí tem para você marcar o resultado da multiplicação. Tem umas multiplicações aí, vocês vão marcar o resultado. Podem fazer a continha aqui embaixo da folha, tá? Tem espaço aqui embaixo, pode fazer. Encontrou o resultado, vai lá e circula, tá? Tem três respostas aí. Somente uma de cada linha que tá certa. Vocês vão circular a resposta certa, tá bom? Virando a página. Um mosaico também da multiplicação, né? Vocês vão multiplicar aqui também, e as respostas vão colocar no espaço indicado, tá? Também é tranquilo. Tem que saber a tabuada, gente. Tem que estudar a tabuada, tá? Aproveita o tempo que vocês estão tendo em casa, estudem a tabuada. Virando a página.
3. Descubra a quantidade de animais hospedados no mês de junho em um hotel para animais. Nessa questão aí, gente, tá faltando um animalzinho que a tia esqueceu de colocar aqui, tá? Tem a figura dele aqui embaixo nessa tabelinha, mas a tia não colocou o que era para fazer com esse animal. Então, vocês vão lá onde tá aquelas bolinhas, tá assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas aí, né, dizendo o que vocês têm que fazer. Vocês vão lá, acrescentam mais uma bolinha e escreve aí, ó, 2 dezenas e 3 unidades de gatos, que faltou falar do gato. Então, vocês escrevam aí, ó, 2 dezenas e 3 unidades de gatos. Aí a gente vai fazer o dever agora. Então, o primeiro aí tá pedindo assim, ó, 3 dúzias de ratos. Quanto é uma dúzia? Não são 12? Se eu quero 3 dúzias de rato, é 12 vezes 3, ou 3 vezes 12, tanto faz. Vocês vão fazer a continha aí e ver quanto que vai dar. E vai colocar lá na tabelinha lá embaixo, que é a quantidade de rato que vai dar. Se são 3 dúzias de rato, é 3 vezes 12, ou 12 vezes 3, tá? Vai colocar lá a resposta. A outra bolinha aí. 5 dezenas e meia de coelhos. Então, vamos lá. Quanto que é uma dezena? 10. Se eu quero 5 dezenas, ou eu vou colocar 10 vezes 5, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que vai dar a mesma coisa, tá bom? E quanto que é meia dezena? Se uma dezena é 10, a metade de 10 é 5. Então, 5 dezenas e meia de coelho, vocês vão contar, né? 10 vezes 5, mais meia dezena. Quanto que é meia dezena? 5. Então, você vai somar tudo e vai colocar a resposta lá embaixo, tá? No quadrinho. A outra bolinha. Meia centena. Quanto que é uma centena? Não são 100? Meia centena vai ser a metade, 50, tá? Então, meia centena, 3 dezenas. Cada dezena vale 10. Se são 3, é 3 vezes 10, né? Ou 10 mais 10 mais 10, tá? Então, meia centena, que é 50, mais 10 mais 10 mais 10, e mais 6 unidades. Então, ó, vou dar a resposta para vocês desse, ó. Meia centena, metade de 100, 50. 3 dezenas, 10, 20, 30. 50 com 30, 80. 80 com mais 6 unidades, 86. Então, os cachorros, não, isso aqui é do cachorro, né? Então, os cachorros serão 86 cachorros, tá? Já dei a resposta desse. A outra bolinha, 1 dúzia de iguanas. 1 dúzia, a gente sabe que são 12. Então, isso tá facílimo, tá? 1 dúzia de iguanas. A outra bolinha, 4 dezenas de pássaro. 1 dezena são 10. 4 dezenas são 40. Já dei a resposta. 8 dezenas e meia de peixe. 8 dezenas, né? Cada dezena vale 10. Então, vezes 8. Ou 10 mais 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 10. Tá? 8 dezenas e meia de peixes. A meia dezena a gente já falou aqui, né? 1 dezena são 10, metade, 5. Então, vocês vão somar. Quanto que vai dar de peixes aí? 1 centena de tartaruga. Quanto que é 1 centena, gente? 100. Só colocar a resposta lá. E o que tá faltando ali, que é o gato, que eu pedi pra vocês colocarem a bolinha no último aí, são 2 dezenas e 3 unidades. 2 dezenas, 10, 20. 3 unidades, 1, 2, 3. 20 com mais 3, quanto que vai dar? Vai colocar a resposta lá aonde tá o gato, tá? Que eu tinha pulado ele, tá bom? Virando a página. Aqui são continhas, né, de multiplicação. Vocês vão montar a continha nos quadrinhos e vão resolver, tá? Tem que estudar tabuado, tem que saber bem a tabuada, tá bom, gente? Virando a página. Agora, vamos pro ensino religioso.
Uma gracinha o ensino religioso aqui. Quando rezo, tenho Deus perto de mim e tomo decisões certas porque ouço a voz do coração, né? Encontre palavras que nos aproximam de Deus, depois pinte-as com lápis colorido. Tá? Eu fiz aqui no meu, ficou lindo. Ficou lindo, fiz de vermelho. Então, quais são essas palavras? Ó, aí vocês vão achar compaixão, vida, compreensão, serenidade, obediência, amor, respeito, justiça, oração e paz, tá? Encontrou, vocês vão pintar. Depois de encontrar as palavrinhas, vocês vão formar 2 frases contendo essas palavras que vocês acharam aí nesse diagrama aí, tá? Olha, vou falar as frases que eu fiz aqui, mas não tem que colocar igual a minha não, tá, gente? Tô dando sugestões, tá? Ó, nas minhas orações peço paz e amor entre as pessoas. Outra frase, ó. O respeito e a compaixão são fundamentais para a nossa vida. Mas vocês podem usar qualquer palavra que está aqui dentro. Pode usar justiça, compreensão, serenidade, obediência, tá bom? Qualquer palavra que tiver aqui dentro. Eles vão formar uma frase, tá? Uma não, 2 frases com essas palavras. Virando a página. Aí vem a arte, né? Que vocês vão acabar de desenhar o rostinho aí do menino, né? Usando a sua criatividade. Virando a página, vamos agora para geografia. Agora nós vamos falar das paisagens e o que é produzido no campo e na cidade. Então, agora nós vamos aprender um pouco sobre agricultura, pecuária, extrativismo e agroindústria, tá? Então, vamos ler aqui o textinho. As paisagens no campo são transformadas ao longo do tempo e novas máquinas e equipamentos são inventados e passam a fazer parte de muitas paisagens no campo. Isso tem a ver com plantio e pastagem de animais. Por meio dessas atividades são produzidos alimentos e matérias-primas para a fabricação de diferentes produtos. Vocês sabem o que é matéria-prima? Por exemplo, a matéria-prima para fazer o queijo e iogurte, o que é? É o leite, né? A matéria-prima para fazer um sapato, por exemplo, um sapato de couro, é o couro, né? Do animal, do boi, no caso. A matéria-prima para fazer um bolo, por exemplo. Eu preciso de quê? De trigo, né? Preciso de ovo, preciso de várias coisas para poder fazer um bolo. Então, tudo isso eu uso matéria-prima. Continuando aqui. A atividade econômica de cultivo de vegetais é denominada agricultura. Então, o que é agricultura? É a atividade econômica de cultivo de vegetais. Então, tem cultivo de frutas, verduras, legumes, cereais, né? Então, essa é a agricultura. Agora, vamos ver o que é a pecuária. É a atividade econômica de criação de animais. É denominada pecuária. Produz carne, ovos, leite, couro, lã, tá? Agora, vamos para a atividade econômica relacionada à coleta de produtos naturais. É denominada extrativismo, que pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Vou dar um exemplo aqui de extrativismo de origem vegetal. No texto aqui eu coloquei extração de látex. Alguém sabe o que é látex? Ele é extraído da seringueira, uma árvore, uma planta, né? Que os homens fazem uns cortes nela e ela solta uma seiva. Eles vão colhendo aquela seiva no potinho, tá? E são várias árvores que eles fazem, contigo, fazer isso. Aí vão colhendo aquela seiva, depois eles juntam e levam para onde faz para onde vai, onde produz, né, a borracha. E isso é a matéria-prima da borracha, tá? O látex. Um outro exemplo aqui de extrativismo de origem vegetal uma árvore chamada... deixa eu só lembrar o nome dela aqui.
é a carnaúba, tá? Que é usada na fabricação de cosméticos, de batom, né? Batom que a gente usa, tá? E agora eu vou dar exemplo de extrativismo de origem animal. A pesca, por exemplo, né? É o extrativismo de origem animal. Agora, de origem mineral. Eu coloquei aqui na folhinha a extração de calcário, mas também tem de ouro, diamante, de vários outros minérios, tá? Geralmente as fábricas são instaladas nas cidades, mas também existem no campo e são chamadas de agroindústria. Então, quando as fábricas são instaladas lá na roça, lá no campo, elas são chamadas de agroindústria, tá? Os tratores, as colheitadeiras e outros objetos e equipamentos utilizados na agricultura e na pecuária são, em geral, produzidos na cidade. Então, produz na cidade, né? Faz esses tratores, essas colheitadeiras, e aí quem mora no campo, né? Quem produz as coisas no campo, compra da cidade essas máquinas para facilitar a vida deles, né? Para gerar mais renda. Então, número 1. Baseado no texto acima, marque a alternativa correta. Letra A. Como chamamos a atividade de cultivar vegetais? Tá tudo lá no texto, gente. Vocês vão marcar o que é o certo aí. É a pecuária? É a agricultura? Ou é o extrativismo? O que é a atividade de cultivar vegetais? Tá? Acabamos de falar aqui. Letra B. Como chamamos a atividade de criação de animais? Ó, é agricultura? Pecuária? Ou agroindústria? Tá? Criação de animais. Letra C. Como chamamos a atividade relacionada à coleta de produtos naturais? Aquela que eu falei, que coleta produtos naturais, que eu dei aquele exemplo da seringueira, né? Que tem o látex, tá? O que é? É a agroindústria? É pecuária ou é o extrativismo? Vocês vão marcar o que é o certo aí, tá? Letra D. Muitas fábricas são instaladas no campo e transformam matérias-primas vindas da agricultura, da pecuária ou do extrativismo, são denominadas de... Lembra que eu falei? Quando as fábricas são instaladas no campo, ela tem outro nome. Então, vamos lá. É trator? É agroindústria? Ou são máquinas? Vocês vão marcar aí, tá? 2. Ordene as sílabas e encontre as palavras que fazem parte da tecnologia agrícola. Esse aqui, gente, tá bem facinho, tá? Vocês vão só desembaralhar as sílabas e vai formar as palavrinhas, tá? Esse eu não vou dar resposta, não. 3. Escreva V para verdadeiro e F para falso. É por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir mercadorias? Sim, né? É por meio da atividade econômica. Todo mundo tem que trabalhar, né? Para conseguir, né? As suas mercadorias, né? Produzir e consumir mercadorias. Então, esse tá certo. O outro aí. Os seres humanos não alteram os espaços que vivem? Vocês acham que isso está certo? O ser humano não altera o ambiente que ele vive? Está errado. O ser humano, ele altera o espaço que ele vive. Então, isso aí é falso, tá? O outro. São exemplos de atividades econômicas a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio, entre outras? Sim, são exemplos de atividades econômicas. O outro. Para realizar a atividade econômica, o ser humano utiliza sua força de trabalho? Sim, né? Todo mundo utiliza sua força de trabalho, né? Usando máquina ou não, mas tem que trabalhar. É verdadeiro. Virando a página. Vamos agora para história. Uma cidade de diferentes culturas. Vamos falar um pouco aqui de São Paulo, tá? Uma cidade multicultural. O que é multicultural? Tem várias culturas, né? Ela foi formada através de várias culturas. Vários povos que foram chegando e foram formando várias culturas lá. Então, muitos povos contribuíram para São Paulo ser o que é hoje. Entre eles, cabe citar os indígenas, né? São os primeiros povos aqui do Brasil. Os portugueses, os africanos, os europeus e os migrantes. Então, vamos lá. Os indígenas
já viviam aqui, né? Quando o Brasil foi descoberto, os indígenas já viviam aqui. Os portugueses, eles chegaram espontaneamente, né? Eles vieram para poder conhecer, né? E ficaram aqui. E os africanos, eles foram trazidos à força, né? Para trabalhar como escravo. Eles não vieram espontaneamente, eles vieram à força nos navios negreiros, tá? Os europeus, eles vieram em busca de uma vida melhor. E os migrantes, que são os mineiros e os nordestinos, tá? Em sua maioria, que vieram para São Paulo em busca de trabalho, né? Os nordestinos, a região nordeste, a gente sabe que é conhecida como uma região que tem muita seca. Então, muitos vieram para São Paulo em busca de uma vida melhor. Então, quer dizer, São Paulo é uma cidade multicultural, muitas culturas, né, foram formando a cidade de São Paulo. O texto a seguir é de Daniel Munduruku, um indígena que mora em São Paulo e é autor de vários livros para crianças. Leia com atenção. Esse índio, gente, vocês vão ver a história dele, ó. Quando eu era pequeno, não gostava de ser índio. Vão entender agora por que quando ele era pequeno, ele não gostava de ser índio. Vamos ver como é que a discriminação é horrível. Todo mundo... Agora, esse trecho aqui é ele que está contando no livro dele, tá? Todo mundo dizia que índio é um habitante da selva, da mata, e que se parece muito com os animais. Tinha gente que dizia que índio era preguiçoso, traiçoeiro. Olha só o que ele ouvia quando ele era criança. Eu ouvia isso dos meus colegas da escola e sentia muita raiva deles, porque eu sabia que isso não era verdade. E isso me fazia sofrer bastante. Meus amigos faziam questão de colocar-me de lado nas brincadeiras. Eu cheguei a desejar a não ter nascido índio. Olha que sofrimento, gente. O que é o preconceito e a discriminação, tá? Desde pequeno. Foi meu avô, tá? Isso aí ele tá contando. Foi meu avô quem me ajudou a superar essas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser o que eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade essa beleza e a riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Então, quer dizer, foi o avô dele que incentivou ele a largar de lado essa discriminação, virar a página, né? Porque a vida de índio é né, maravilhosa. Virando a página. Responda com base no texto. Letra A. Como Daniel era visto pelos colegas da escola? Lembra lá? O que os colegas da escola achavam dele? Que ele era o quê? Preguiçoso e traiçoeiro. Olha que maldade, gente, que as pessoas fazem com os outros, tá? Falavam isso dele. Letra B. Marque um X na carinha que representa o sentimento de Daniel diante do preconceito. Aí a tia colocou esses emojis aí. Qual carinha que representa? Lá no texto fala que ele ficava com muito o quê? Raiva. Qual carinha aí que representa a raiva? Vocês vão fazer um X na carinha, tá? Letra C. Elabore frases para combater todo tipo de discriminação na escola. Eu coloquei algumas frases aqui, gente, mas não precisa colocar igual a minha. Vocês podem criar frases aí, tá? Para combater a discriminação na escola. Coloquei assim, todos nós somos seres humanos e merecemos respeito. Outra frase. A cor da pele, tá? Ser branco, ser negro, gente, isso aí não muda nada. Nada, tá? Não muda a nossa essência. Outra frase. Respeito não tem cor, tem consciência. Tá? A gente tem que ter consciência. Não é a cor de ninguém que vai mudar, tá? O caráter de ninguém. Letra D. São Paulo é uma cidade multicultural, né? Que o texto está falando. Pois teve a contribuição de vários povos. Quais são esses povos? Lembra que a gente falou lá no início do texto?
os indígenas, os portugueses, os africanos, né? Os migrantes que vieram de Minas Gerais e do Nordeste, né? Os europeus. Então, tudo isso fez São Paulo virar uma cidade multicultural, tá? Beleza? Agora vamos para as ciências. Vamos falar agora de solo, dos tipos de solo, tá? Nós vamos falar agora do solo que tem areia, que tem argila e que tem humus, tá? Esses 3 tipos aqui. Então, vamos lá. Vamos ler o textinho aqui. O solo, como a água, o ar, também é um importante recurso natural. É no solo que grande parte das plantas vivem. E também é nele que as pessoas plantam alimentos como milho, feijão e muitos outros. A formação do solo leva muitos anos para acontecer. Ela ocorre a partir das rochas. Alguns fatores naturais, como a chuva, a variação da temperatura, as raízes das plantas, provocam rachaduras nessas rochas e se quebram em pedaços cada vez menores. Esses pedaços, com a água, restos de seres vivos e o ar, formam o solo. Agora vamos para os tipos de solo. Vamos para o solo arenoso, tá? É aquele que tem muita areia, tá? Tem grande quantidade de areia. Esse tipo de solo, ele é muito permeável. O que é permeável? Se você colocar uma areia num copinho descartável, furar ele todinho embaixo, pegar um outro copo cheio de água e virar, rapidamente aquela água vai escoar pela areia. Ela passa muito fácil pela areia. Por isso que ela é permeável, ela deixa a água passar por ela muito fácil, tá? Agora vamos para o solo argiloso. É aquele solo que tem muita argila, tá? É uma terra compactada, tá? Que tem muitos nutrientes. Esse tipo de solo possui características essenciais para a prática da agricultura. Lembra que eu falei lá da pecuária, da agricultura, naquela outra aulinha que a gente fez agora? Então, esse solo aqui, o argiloso, ele tem muita argila, então é muito usado na agricultura, né? Para poder produzir lá os cereais, as frutas, as verduras, tá? Mas também nós temos um outro solo que é muito fértil, muito, tá? Que é o solo humoso, tem humus, tá? Ele tem grande quantidade de material orgânico em decomposição. É muito adequado para a realização de atividade agrícola também, tá? Ele é muito fértil. Agora vamos para um que tem pouco nutriente, tá? Que é o solo calcário. Ele não é bom para cultivar planta, porque ele tem pouquinho nutriente. Então, para cultivar planta, ou é o argiloso ou é o humoso, tá? Tem muito nutriente. Agora vamos para os danos ao solo. O que é danos ao solo? O que prejudica o solo, né? Algumas práticas como queimadas e desmatamento degradam o meio ambiente, ou seja, prejudicam o meio ambiente, pois afetam diretamente o empobrecimento do solo e a poluição do ar. O reflorestamento, que é você replantar árvores onde um dia o homem teve que derrubar, né? É uma alternativa para amenizar essa degradação ambiental. Então, agora vamos colocar o V para verdadeiro e F para falso. Os solos arenosos, arenosos, tem o quê? Areia. Dificultam a passagem da água. Lembra que eu falei? Se você colocar um copinho descartável, todo furadinho embaixo com areia, se você jogar a água vai ter dificuldade de passar? Não, dificuldade nenhuma. Porque a areia, ela é o quê? Ela deixa a água passar, ela é permeável. Então, ela não vai dificultar, ela vai facilitar. Então, ó, tá falso. Esse é falso. Porque os solos arenosos, eles não dificultam a passagem da água, tá? Então, esse aí é falso. O outro. O solo humoso é escuro e é ótimo para a agricultura? Sim. O solo humoso, ele é escuro e ele é ótimo para a agricultura, tá? Em alguns lugares ele é chamado de terra preta,
Ele é ótimo, super fértil, esse tá certo. O outro, o solo é a camada da superfície terrestre, onde nascem, crescem as plantas e onde vivem as pessoas e muitos outros seres vivos? Sim, certinho. O outro, o solo fértil é aquele onde os vegetais não conseguem se desenvolver? Se ele é fértil, gente, os vegetais se desenvolvem muito melhor. Então, esse tá errado, tá? Esse não aí, ó, tá colocando a frase errada, porque, ó, o certo seria: o solo fértil é aquele onde os vegetais conseguem desenvolver. Então, essa aí tá falsa, tá? O 2, nós vamos arrumar as frases falsas. Nós vamos colocar ela verdadeira, né? Então, vamos fazer o seguinte. Lá atrás, né, naquela folhinha de trás, a falsa é a primeira. Então, vamos arrumar ela? Vai ficar assim. O solo arenoso facilita a passagem da água, porque a areia faz a água o quê? Escoar rapidinho. E a outra errada aqui, que é a última, né? Vai ficar assim. O solo fértil é aquele onde os vegetais conseguem se desenvolver, né? Muito melhor. É ótimo para a agricultura. 3. Assinale o que cada tipo de solo contém em maior quantidade. Então, tá aí, ó, impermeável de um lado e do outro lado tá permeável. Lembra que eu falei que a areia deixa a água passar facilmente? Então, aonde tiver areia, né, ele é o quê? Permeável. E onde tiver humus e argila, é impermeável, tá? Então, onde tiver impermeável, eu vou marcar humus e argila. E onde tiver permeável, vou marcar só areia, tá? 4 agora. 4 e última questão. Desembaralhe as letras e descubra. Letra A. Outros nomes que são dados ao solo. Não vou dar essa resposta, muito fácil, hein? Quais outros nomes que são dados ao solo? Vocês vão escrever. É só desembaralhar a letrinha da nuvem que dá certinho a palavra, tá? São 2 palavrinhas aí. B. Nome de processos que podem danificar o solo. Lá no texto tem, tá? Os danos do solo. O que são essas palavrinhas aí? É só desembaralhar e montar as palavrinhas, tá bom? São 2 palavrinhas. Bom, então a gente vai ficando por aqui, tá? Tenham todos uma ótima semana. Qualquer dúvida, se não entendeu alguma coisa da apostila, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? No grupo do WhatsApp. Pode entrar em contato também no privado, não tem problema, tá? Pode ligar para mim também, não tem problema. A gente resolve, tá certo? Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus, tá?